Uma boa noite para vocês. Hoje eu quero falar aqui sobre o amor de Deus e o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu quero contar para vocês algumas coisas e que vocês entendam, porque quando Deus tem um chamado na vida do ser humano, na vida do homem, da mulher, a gente pode tentar esconder, fugir, mas Ele não permite, Ele busca. E eu passei por muitas coisas, eu venho passando por muitas lutas, muitas dificuldades até aqui. E eu vou continuar passando, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, eu estava em um emprego, e nesse emprego, eu trabalhava demais, demais, demais mesmo. Assim, eu dei o meu sangue nessa casa. Eu perdi peso, eu desequilibrei emocionalmente, porque era tanto trabalho, tanto esforço, sabe? Era um correio, o mês de dezembro, eu cheguei a adoecer de tanto que eu trabalhei. Eu não tive feriado, porque eu trabalhei até na última hora, no final do dia, né, entre 24 e na véspera do ano novo. Na véspera do ano novo eu passei mal, de tão cansada e de tanto aspirar tinta, cheiro de tinta. E eu trabalhei com todo amor, com todo carinho. Eu fiz todo esforço, que onde eu estou trabalhando, eu faço todo esforço do mundo para agradar as pessoas, os patrões. Eu dou o meu serviço, eu faço o meu serviço ser valorizado. E eu faço com carinho, eu trabalho com carinho. E o que acontece? Quando chega janeiro, eu sou mandada embora. De uma forma assim tão abusiva, de uma forma tão esquisita, tão estranha. Eu fui mandada embora assim como uma bandida. Eu fui tratada como uma bandida. Uma pessoa que trabalhou e eu tratei todo mundo com muito amor, muito carinho. E depois a pessoa chega em mim, me manda embora como se eu fosse um lixo. Me tratou como um lixo. Eu saí e vim para minha casa arrasada, sem entender, porque não teve explicação. A pessoa não conseguiu falar, não quis falar o motivo. E eu saí indagada porque eu queria saber o motivo, porque o tanto que eu havia trabalhado, eu tinha que ter ganhado mais do que eu ganhei. E pelo contrário, eu fui mandada embora. E passado o mês todo, eu ali, com o meu emocional abatido, abalado devido àquela situação, a forma que eu fui mandada embora, a falta de explicação, a falta de entender o motivo, aquilo me levou a um mal-estar muito grande. Então, meu emocional ficou abalado. Aí vem o falecimento da minha mãe, a enfermidade da minha mãe, para a morte. Aquela enfermidade não era para a vida, era para a morte. Dessa vez, a minha mãe partiria. E eu ali, naquele sofrimento, ainda vem a enfermidade para levar a minha mãe embora. Mas fato é que a minha mãe ficou internada 11 dias. Nesses 11 dias, a gente já sabia que ela não voltaria. E eu não fiquei, eu não tive força, o meu emocional, não tive força psicológica, não tive força física, eu não tive condições de ficar com ela. As minhas irmãs que ficaram, que aguentou o rojão ali. E elas ficaram incansáveis junto com a minha mãe. E até que chegou de sexta para sábado, eu fiquei. Minha mãe ficou muito mal, ela me pediu o tempo todo, me tira desse sofrimento. Quando ela estava dormindo, ela chamava meu pai. Quando ela acordava, ela pedia água e falava, me tira desse sofrimento. E aquilo foi me fazendo mal, fazendo mal. Eu falei para as meninas, para minha irmã, liguei para minha irmã, falei, olha, vem cedo para cá, porque eu não aguento isso aqui não. A minha irmã cedinho ela chegou e aguentou. As duas aguentaram muito, elas foram muito fortes. Mas quando chegou na segunda-feira que minha mãe entrou no estado,
de morte, de falência múltipla dos órgãos, foi a minha vez. Nos 45 minutos do segundo tempo, foi a minha vez de assumir o comando e de ver a minha mãe partir, de segurar as mãos dela até ela partir. Você sabe o que eu quero dizer com isso? É que Deus, Ele nos coloca de pé. Ele nos fortalece no momento que nós achamos que nós não somos capazes. Eu não tinha forças para visitar minha mãe. Nos 45 do segundo tempo, as minhas irmãs falaram, não aguento mais. Eu levantei e falei, vão descansar, que eu vou ficar. E amanhã vocês vêm cedo. Já vem, porque eu sabia que ela já não ia estar mais aqui. Mas as minhas irmãs tinham aguentado tudo. Eu fiquei nos 45. Eu vi a minha mãe partir para Deus. E a pessoa que estava mais fraca, que estava numa cama deitada, levantou e assumiu o comando. Sabe o que é isso? Eu quero dizer para vocês. Quando Deus tem um chamado na vida da gente, Ele dá força, Ele é o consolo, Ele coloca a gente de pé, Ele segura as mãos, Ele nos toma pela mão. E foi o que Deus fez comigo. Eu não tenho dúvidas que Deus me tomou pela mão naquele momento, me colocou de pé, para que eu pudesse ficar com a minha mãe e entregar ela para Jesus. E com isso eu começo a refletir o que Deus tem para mim. Em meio às lutas, às aflições, aos problemas, eu venho entendendo que Deus tem um grande chamado na minha vida, um grande projeto na minha vida. E o momento é chegado, as perdas, as experiências, porque nos momentos mais difíceis, Deus esteve comigo, me fortaleceu, me colocou de pé. Ele fechou uma porta ali, mas Ele abriu uma outra muito melhor. Deus levou minha mãe, eu passei com ela, eu fiquei 1 mês em casa, ou até mais de 1 mês, eu acho, descansei. E eu consegui um emprego muito melhor do que o que eu estava. Hoje eu saio mais cedo, a carga é bem mais leve, são pessoas compreensíveis, que não escravizam, que me tratam bem, mas eu sei que foi Deus quem colocou eles na minha vida. Sabe o que eu aprendo com isso, o que eu quero dizer para vocês? Eu nunca fui de briga, de ser ingrata nos momentos difíceis. A minha mãe, o meu pai me ensinou a agradecer nas circunstâncias. E eu sempre agradeci. Em momento nenhum eu questionei Deus quando eu fui mandada embora do trabalho. Em momento nenhum eu questionei Deus por ter levado a minha mãe. Eu sinto falta, eu sinto saudade, muita saudade. Mas eu sinto também a boa mão de Deus comigo nos momentos mais difíceis. E essa é a diferença do crente, do servo, daquele que crê e do que não crê. Porque o que crê, ele tem o consolo, o conforto, ele é abraçado por Deus, ele é protegido por Deus, ele sente que Deus está com ele. E comigo foi assim. Deus me colocou de pé, me amparou e eu vi a minha mãe partir para a eternidade. No momento mais difícil, mais pesado, eu fiquei de pé, mas eu sei que foi Deus. Eu perdi meu emprego, mas Deus me deu uma porta muito melhor. Tem coisas que Deus tira da gente, é porque Ele tem muito melhor lá na frente. Então, o que eu quero dizer para vocês, agradeça nos momentos difíceis, não xingue, não chame palavrão, não chame a maldição para a sua casa. Não chame, não fica falando essas palavras feias, desgraça, esses nomes que hoje usam aí, que facilitou a vida de todo mundo. Todo mundo fica nervosinho, fica falando certos nomes. Não chamem,
maldição para sua casa, não amaldiçoe a sua vida, não amaldiçoe a sua família. Sabe, seja abençoado, mesmo quando tudo estiver difícil. Agradeça, agradeça. Mas não chame miséria, desgraça, não chame. Agradeça a Deus em todo instante. Porque quando acontecer o difícil, saiba que Deus vai estar com você. Quando você convida Deus para estar com você, Ele vai estar com você. Mas se você chama a desgraça, você atrai a desgraça para sua vida. De que adianta você ter uma casa enorme, você ter uma mansão, você ter dinheiro, você ter tudo e você não ter paz no momento que você mais precisa? Então, a minha mensagem que eu deixo para vocês essa noite é essa. E se Deus tiver um chamado na sua vida, eu sei que Ele tem, Ele vai te buscar. Esteja você onde estiver, Ele vai te permitir passar por coisas para você vir na presença dEle. Mas você vai sentir o quanto é maravilhoso, como é bom servir a Deus e deixar tudo nesse mundo, renunciar e abraçar aquilo que Deus tem para você. E saiba, o que Deus tem para você é muito melhor do que a sua própria escolha. Então escolha servir a Jesus. Não importa quem te deixou, quem te abandonou, não importa. Quem segurou sua mão, quem soltou sua mão, não importa. Importa que Deus te segura quando você menos percebe. E Ele te carrega no colo quando você menos percebe. Quando você fala, estou no fundo do poço, você não está, você está nas palmas da mão de Deus. É isso que eu sinto. Em meio a tudo isso, eu sinto que eu fui, que Deus me segurou nas palmas da mão dele. Quando minha mãe estava ali para partir, quando eu fui mandada embora de uma forma tão cruel, a boa mão de Deus estava sobre mim. Deus cuidou de mim. Não faltou nada. E nem está faltando. E nem vai faltar. Porque Deus é bom. E Ele é meu pastor. Uma boa noite.